Bom dia, pessoal. Vamos começar aí a nossa semana do dia 13 ao dia 17, né? Não esquecendo que já está acabando aí o segundo bimestre, né? Aí depois a outra semana, do dia 20 ao 27, praticamente colocar as coisas em dia, né? Vamos nos reorganizando aí, né? Essa semana praticamente estamos quase encerrando as atividades de nota, né? E para o final do mês a gente atribuir uma nota para vocês. Vamos aguardar as orientações aí da direção, né? Sobre projetos e tudo mais, né? Final de bimestre. E nós temos que continuar aí nossos números complexos, tá bom? Uma novidade aí essa semana, né? Vamos fazer isso aí, depois eu passo para vocês. Vamos dar uma olhadinha nessa aula número 1, né? O assunto continua números complexos, né? Quando se fala em números, se pensa em tudo, né? Em utilizar operações, né? Vimos semana passada, né? E usar geometria, álgebra e tudo mais, tá bom? Então veja uma álgebra aqui, né? Esse número complexo eu chamei de complexo Z, tá? Ele tem uma parte que nós chamamos de real, né? Vamos pôr RE, tá? E tem uma parte com I que nós chamamos de parte imaginária, tá? Então o assunto da aula de hoje, né? A situação número 1 é sobre esse plano aqui, né? Vocês conhecem como plano cartesiano. Só que agora, no números complexos, a gente chamamos de plano de Argand-Gauss, tá? E, por exemplo, esse Argand, né? Ele era amador na matemática, mas ele ajudou muito nesse estudo, tá? Ele é suíço, né? E o Gauss, ele é mais famoso na física, na astronomia, né? Matemática, física, tudo, né? E ele é mais famoso, tá? Ele já é bem profissional na área mesmo, tá bom? Então, na realidade, quando se fala em plano de Argand-Gauss, nós temos um suíço e um alemão. Gauss é alemão, tá? Mais ou menos do século aí de 18, final de século 18 e começo de 19, tá? É mais ou menos essa data aí. Para quem não sabe, século 18 é 1700 60 e tanto, né? E aqui também começo do século 19, 1800 e pouco, tá bom? Bom, então esse plano aqui, né, ele é chamado de plano de Argand-Gauss, tá? O x, a abscissa x, é o eixo real, correto? E o eixo y é o eixo, vamos pôr IM, imaginário. Eu poderia escrever aqui, ó, eixo real e eixo imaginário, tá bom? Vamos ver o que pede na situação, vamos lá. Classifique os dois eixos que estão aí. Acabei de classificar. É o eixo real, tá? E o eixo imaginário. Ah, professor, eu não estou entendendo. Todo número complexo, ele tem uma parte real, né? E tem aquela parte que tem o i, que é a parte imaginária. Então, o a é real, o bzinho é imaginário, tá certo? Bom, vamos localizar ali 3 pontos, né? Está dizendo, nesse plano. Esses pontos, eles têm o nome de afixo, né? A origem desse nome a gente precisa estudar aí, mas tudo bem, não é importante. Esses pontos são chamados de afixos. Então eu tenho aqui, ó, esse afixo aqui, ó, ele só tem valor positivo, ó, lá embaixo o 3, tá? Positivo. E aqui na altura o 4, positivo, tá? Então ele pertence ao primeiro quadrante. Posso estar chamando ele de A, tá? Nesse lugar aqui tem um outro afixo, né? Vamos chamar de B. Tá? É o menos 5 para o real e no imaginário 2. Opa, já estou falando a língua do real e do imaginário. E esse terceiro ponto aqui, esse afixo, né? Vou chamar de afixo C, tá? Ele tem real menos 2 e tem menos 6 como imaginário, tá? Então, se eu for estudar esses valores, né? Eu tenho o número complexo A, né? Eu tenho o número complexo B e tenho o complexo, o afixo C, esses pontos, tá? Não esquecendo que o ponto é representado por um X e por um Y, que nós estamos estudando aqui como real A, né, e o Y imaginário B, tá? Então vamos fazer isso. Olha o ponto A. Olhando o ponto A, 3 e 4, então fica 3 mais 4i. Ah, professor, não entendi.
Então, o primeiro número do B, quem é o primeiro número do B? É o menos 5. Ele é do real, olha lá embaixo, menos 5 no eixo real. E na altura? Ele é o 2, 2i. Então ele tem um real negativo e um imaginário positivo. Então ele está no segundo quadrante, tá? O A está no primeiro quadrante. E o ponto C, menos 2 para o eixo real, e no eixo imaginário, menos 6, a gente chama de 6i, tá? Ele pertence ao terceiro quadrante, tá? E aqui no quarto quadrante, não colocaram nenhum afixo, tá? Nenhum exemplo de ponto. Deu para entender mais ou menos essa jogada aí, tá? Então dá uma olhadinha rápida aqui, né? Da onde que veio o complexo A? Veio do ponto A, 3 e 4. Da onde que veio o complexo B? Quando eu falo complexo é o número, tá? Ele veio do ponto B, menos 5 e 2. E o complexo C, ele veio do afixo menos 2 e menos 6. Não é difícil, tá? Vamos para a situação número 2, vai clarear mais a ideia de vocês. Tá? Raciocínio aí. Então dá uma olhadinha aí. No primeiro quadrante, tem ponto? Tem. Aqui, tem um ponto. É chamado de afixo. Vamos chamar de afixo A, correto? No segundo quadrante, temos aqui um outro ponto. Vamos chamar de afixo B. No terceiro quadrante, meio feinho, mas tudo bem. O afixo C, tá? E no quarto quadrante não tem mais nenhum, tá? Pulando uma pergunta que foi o seguinte, classifica o eixo. O eixo X é o eixo real, tá? A gente acha o Azinho, tá? E no eixo Y, chamado de imaginário. O eixo imaginário, a gente acha o Bzinho, tá? Então vamos pegar os pontos que eu tenho ali. Ponto A, 2 e 3. O afixo B, dá uma olhadinha lá. O afixo B, menos 3 e 1. O afixo C, que número feio, né? 1,5 é a metade de 3. E 2,5 negativo é a metade de 5, tá? Olhando esses afixos aí, né? Esses pontos, essas coordenadas aí, né? Do plano Arquengauss, a gente tira como conclusão que esse afixo é o número complexo 2 mais 3i, tá? O B, o complexo B, vamos pôr B aqui, A aqui. Complexo B, parte real menos 3, mais 1i, que é a parte imaginária. E a letra C, né, pelo afixo C, por esse ponto, né, nós achamos esse número complexo. Parte real, 1,5, metade de 3. E parte imaginária, 5 sobre 2i, correto? Deu para entender mais ou menos? Mas é praticamente a mesma coisa do plano cartesiano. Então, o plano de Arquengauss é estudar os números complexos no sistema de eixo real, né, no X, e o eixo Y imaginário. Espero que vocês tenham entendido um pouco aí.